Thank you, Edson. We've enjoyed being here this week. Muito obrigado, Pastor Edson. Tem sido um prazer estar com vocês nesta semana. It's nice to see the nice positive emotions in many of the Brazilians. Eu estou gostando muito de ver essas emoções tão positivas em tantos brasileiros. The last couple of days we've been talking about how to optimize your brain. Nos últimos dias que nós temos estado aqui, nós temos falado sobre como potencializar o seu cérebro. But today we're going to be talking about mental illness. Mas hoje nós vamos falar sobre doença mental. Fortunately, there's a solution for mental illness. Felizmente, há uma solução para as doenças mentais. But before we do that, let's talk about some details of the human brain. Mas antes de falar sobre isso, vamos começar falando sobre alguns detalhes do cérebro humano. It's the most complicated structure ever investigated by science. Esta é a estrutura mais complexa já investigada pela ciência. That means it's more complex than even the space shuttle. É mais complexa do que um ônibus espacial. The most complex computer system in the world is still simpler than your own brain. O computador mais complexo do mundo é ainda mais simples do que o seu cérebro. It has 100 billion nerve cells. Tem 100 bilhões de células nervosas. That means you couldn't even count all of your nerve cells from the time you're born until the time you die. E de fato você não consegue nem contar essas células. Se você contasse essas células a sua vida inteira. There's even more supporting cells known as glia. E ainda há algumas células que são células auxiliares que são chamadas de glia. Those cells provide structural support and nutritional support. Essas células, elas fornecem apoio estrutural e apoio nutritivo. But they can also be involved in thought processes. Mas elas também se envolvem nos processos de pensamento. There are thousands of different categories of neurons. Há milhares de tipos diferentes de neurônios. And that makes it far different than the heart or the liver. E isso faz com que o cérebro seja bem diferente do coração e também do fígado. The heart and the liver are very complex organs. O coração e o fígado são órgãos complexos. We can't live without them. Nós não conseguimos sobreviver sem eles. But when we categorize the types of cells in those two organs, Mas quando nós categorizamos os tipos de células existentes nesses dois órgãos, there's less than 25 different categories of cells in each one. há menos de 25 tipos diferentes de células em cada um deles. But there's thousands of different categories of cells in the human brain. Mas há milhares de células, de tipos diferentes de célula no cérebro humano. And then the communication network of these cells is pretty amazing. E também a rede de comunicação que existe nessas células é simplesmente fantástica. On the screen you see a synapse. Você pode ver na tela uma sinapse. This is where an electrical signal occurs. Aí ocorre um sinal elétrico. And then chemicals are released in response. Os químicos, uma química é liberada em resposta a esse sinal elétrico. And then if the receptor nerve is trained to receive those chemicals, E o nervo receptor é treinado para receber essa química. another electrical signal occurs. E aí, quando eles recebem, outro sinal elétrico ocorre. And this is occurring in microseconds. E isso ocorre em microsegundos. Now, an average neuron will make 1,000 connections with other neurons. E um neurônio médio, ele consegue estabelecer 1000 conexões com outros neurônios. But the next slide shows you a Purkinje cell, and that cell can make 200,000 connections. Agora, você pode ver neste slide uma célula Purkinje, e ela consegue fazer, how many thousand? 200,000. 200 mil conexões. And if we were to add up all the connections in the human brain, E se nós fôssemos somar todas as conexões no cérebro humano, the conservative estimate is 100 trillion.
Uma estimativa assim por baixo é de 100 trilhões. But recent evidence shows this has been underestimated. Mas a pesquisa mostra que essa estimativa tem sido uma estimativa de fato por baixo. It's actually about 10 times as many more. É provável que haja 10 vezes mais conexões. That makes even the national debt in America seem like a very small number. E isso faz com que a dívida externa dos Estados Unidos pareça minúscula. The amount of connections in your human brain is what every pharmaceutical company is trying to manipulate. E vejam que essas conexões no seu cérebro, isso é exatamente o que a indústria farmacêutica quer manipular. Because that's the way they might be able to help some of these mental illnesses. Porque eles acham que se conseguirem fazer isso, eles serão capazes de ajudar você em algumas dessas doenças mentais. I looked up some statistics today on Brazil. Eu procurei algumas estatísticas hoje sobre o Brasil. 26% of your population suffers from a diagnosable mental illness in any given year. 26% da população do Brasil sofre de algum tipo de doença mental em qualquer ano que você escolher. Those are major mental illnesses. Eu estou falando de doenças mentais graves. If we were to talk about minor mental illnesses, it would even be more than an additional 26%. E se eu fosse falar aqui de doenças mentais mais simples, eu teria que acrescentar 26% mais. So there's essentially only two categories of people in Brazil. De fato, só há dois tipos de pessoas no Brasil. Those who know someone with a mental disorder, Há alguém que conhece alguém que tem uma desordem mental, or those who have a mental disorder themselves. ou alguém que ele mesmo tem uma desordem mental. Now, some people have mistakenly said that I have left out an important third category. Agora, algumas pessoas cometem um engano de dizer que eu, de propósito, deixei de fora uma terceira categoria, And those are people who cause others to have a mental disorder. que seria a categoria daquelas pessoas que fazem com que outras pessoas tenham desordem mental. But if you belong in that category, Mas, para ser sincero, se você pertence a essa categoria, then you actually have a mental disorder yourself. você tem doença mental. And so there's really only two categories. Então, eu posso dizer que só há duas categorias. Now, the effects of these illnesses are incredible. Agora, os efeitos dessas doenças são extraordinários. If we just take a look at the financial cost, Vamos ver, por exemplo, os custos financeiros. in fact, children were followed for 40 years to determine the effects of illness and psychological problems on their life chances. Vejam que foi feito um estudo que observou as crianças durante um determinado número de anos, até os 40 anos, para poder determinar os problemas que elas enfrentavam. If they had depression, they had 7 fewer weeks of work per year. E essas pessoas, se elas tinham problema de depressão, elas trabalhavam 7 semanas a menos por ano. A loss of 35% in lifetime income, E elas tinham, durante o seu período de vida, uma perda de renda de 35%. and a lifetime loss for each family who has a depressed family member of $300,000. E o custo total para uma família que tenha alguma pessoa que sofra de depressão é de $300.000 por ano. The personal loss on average is $10,400 per year in income by age 50. Vejam que na idade de 50 anos, essa pessoa com depressão terá perdido mais de $10.000. That's not just one time, that's every year you're losing that amount of money. E eu estou falando que essa perda acontece todo ano, não é uma perda uma única vez, mas é uma perda todo ano, enquanto que aqueles 300.000 eram uma perda durante o período de vida da pessoa. So let's take a look at what is depression. Então vamos dar uma olhada no que significa depressão. We'll look at the Psychiatric Bible's definition. Vamos usar a definição que a gente encontra na Bíblia psiquiátrica. And I would encourage you to take notes on this section. E esta parte é tão importante que eu quero pedir que vocês façam anotações. And when we're through, you can review your notes to see how many of these symptoms you have personally. E quando eu terminar a minha palestra, você vai poder se diagnosticar, você vai poder ver quantos desses sintomas você tem.
Or you can also have that list so that you might be able to help others to know if they have a problem. Agora, você também pode usar essa lista para você diagnosticar outras pessoas, para descobrir se essas outras pessoas têm depressão ou não. Because unless people realize they have a problem, they're unlikely to try to find a solution. Porque a menos que as pessoas percebam que elas têm um problema, é muito improvável que essas pessoas tentem encontrar uma solução. So the Psychiatric Bible looks at your symptoms for the last 2 weeks. Bem, a Bíblia psiquiátrica diz que na análise dos sintomas é importante que você observe as suas 2 últimas semanas. And symptom number 1 is deep sadness. O sintoma número 1 é uma tristeza profunda. Now the Psychiatric Bible says you also qualify for this symptom. Agora, a Bíblia psiquiátrica diz que você também pode se localizar nesse sintoma If you have emptiness, even though you don't have sadness. se você tiver uma sensação de vazio, ainda que você não se sinta triste. Now, which gender do you think tends to get the sadness? Agora, qual é o gênero que vocês acham tem mais tendência a ficar triste? Women. And how do they tend to manifest the sadness? E como é que as mulheres tendem a expressar a sua tristeza? They weep. That's exactly right. É verdade. And how they'll explain it to me is this. E as mulheres explicam para mim o seguinte. They'll say, Dr. Nedley, Elas falam, Dr. Nedley, earlier today, mais cedo hoje, something occurred that I would have preferred to have not happen. alguma coisa desagradável aconteceu comigo e eu queria que isso não tivesse acontecido. And I found myself crying. E eu comecei a chorar. And I realized it wasn't that bad. Mas eu percebi que não era nada sério. My dog is still alive. O meu cachorro continua vivo. All of my family is still alive. Toda a minha família continua viva. And that happened a couple of days ago too. E isso também aconteceu há 2 dias. Something happened that I preferred not to. Alguma coisa aconteceu que eu não queria que tivesse acontecido. And I found myself crying. E eu chorei também. What's wrong with me? Qual é o meu problema? What do you think tends to happen at the end of a typical doctor visit? E se essa mulher está no médico, o que você acha que o médico vai fazer no final da consulta? There's a prescription being written for a medicine. Ele vai escrever uma receita para uma medicação. Now men can experience the sadness too. O homem também pode sentir tristeza. But most often they'll feel empty. Mas é mais provável que eles se sintam vazios. Now, you don't have to feel sad or empty all of the time. Você não precisa se sentir triste ou vazio o tempo todo. You just have to have those feelings the majority of the time for the last 2 weeks. Só é necessário que você tenha essa sensação na maior parte do tempo nas 2 últimas semanas. Men with depression tend to be more undiagnosed. É mais difícil diagnosticar o homem quando ele tem depressão. Because they think that feeling empty might be normal for their part, their phase of existence. Porque o homem acha que é normal se sentir vazio. But it's distinctly abnormal to feel sad or empty the majority of the time. Mas eu quero lhes dizer que é anormal se você se sente triste ou vazio a maior parte do tempo. The second symptom is that of apathy. E o segundo sintoma é a apatia. How do you know whether you might have this symptom? Como é que você sabe se você tem ou não esse sintoma? You wake up in the morning and you're not excited about the day. Você acorda de manhã e não quer sair da cama. You actually get up De fato, você se levanta out of a sense of duty and responsibility. porque você se sente responsável, você acha que você tem essa obrigação, But not because you're really interested in the day. mas não porque você está interessado em alguma coisa que vai acontecer no dia. Now, there's 2 different chemicals going on here. Agora, há 2 elementos químicos que estão sendo afetados aqui. The sadness and emptiness is caused by a serotonin problem. A tristeza e a sensação de vazio, isso é causado por uma deficiência em serotonina. But the apathy is caused by a dopamine problem. Mas a apatia é causada por uma deficiência em dopamina. And it can get so bad that things that used to be pleasurable for you are no longer pleasurable. E a coisa começa a ficar tão ruim que aquelas coisas que antes traziam prazer para você, agora elas não trazem mais. The third symptom.
Terceiro sintoma: agitation. agitação. This is when you're actually more irritable than you used to be. Isso acontece quando você fica mais irritadiço do que de costume. And this one you might need to have help for. E nesse sintoma, talvez você precise de ajuda para enxergá-lo. The other day I was seeing a man that had severe headaches. Outro dia eu estava no meu consultório com um homem que reclamava de uma forte enxaqueca. As an internal medicine doctor, I specialize in the difficult to diagnose cases. E vejam, como médico dos órgãos internos, a minha especialidade é diagnosticar casos difíceis. And he had been to many doctors. E ele já tinha passado por muitos médicos. And they couldn't find the cause of his headaches. E eles não conseguiam descobrir a causa da enxaqueca. And so he had heard of us. E ele ouviu falar de nós. And of course, I'm looking for many causes. E é claro que ali no consultório eu comecei a procurar pelas causas. But I'm also very aware that severe headaches can often be caused by depression. Mas eu também sabia que uma enxaqueca muito forte pode ser causada pela depressão. So I'm trying to find out whether he has it. E eu estou tentando descobrir se ele estava com depressão ou não. And I'm starting to go through these symptoms. E eu comecei a analisar os sintomas. And so I just asked him, "Sir, are you more irritable now than you used to be?" E eu perguntei para ele: senhor, você acha que você está mais irritadiço do que de costume? He thinks a little bit and he says, "No." Ele pensou um pouquinho e respondeu: não. Unfortunately, his wife was in the room. Mas felizmente a esposa estava com ele no consultório. And she's behind him saying, "Oh yes." E ela estava atrás dele balançando a cabeça. Tá sim. And so then I said, "Sir, your wife just disagreed with you." E eu falei para ele: a sua esposa parece que ela não concorda com And he você. turns around and says, "What do you mean?" E ele vira para ela e pergunta: o que você quer dizer? And she then describes 3 stories that happened in the last 2 weeks. E ela começa a descrever 3 episódios que aconteceram nas 2 últimas semanas, Where he had lost his temper and gotten irritable. em que ele perdeu as estribeiras e ficou muito zangado. And in ways that he never used to do that. De uma forma como ele nunca tinha feito antes. And finally he turns around to me and he says, "Doctor, I guess she's right. I guess I am more irritable than E I finalmente, used to be." então, ele se vira para mim e ele disse: doutor, eu acho que ela tem razão. Eu estou mesmo irritadiço. The 4th symptom, Quarto sintoma: sleep disturbances. dificuldades do sono. Now, what's the most common sleep disturbance? Agora, qual que é a principal dificuldade do sono? If you have major depression. Se você tem uma depressão severa, grave. Anybody? Alguém quer chutar? Too much sleep. You feel like sleeping all the time. Yes. Alguém diz. We call that hypersomnia. Nós chamamos disso de hipersônia. We've had people come to our programs that are sleeping 20 hours a day. Eu já tive pacientes que dormiam 20 horas por dia. They're barely awake long enough to survive. A pessoa só acordava para comer, depois voltava a dormir. And when they are awake, they just want to go back to bed again. E enquanto estava acordada, essa pessoa só pensava em uma coisa: voltar para a cama. Now, hypersomnia is common. Agora, a hipersônia é bastante comum. By the way, I should mention something about that. Eu tenho que falar mais uma coisa sobre isso. It's distinctly unhealthy for adults to sleep more than 9 hours a day. Eu quero dizer para vocês que é uma coisa assim muito estranha, não faz muito bem para a saúde se você dormir mais de 9 horas por dia. Most people are not getting enough sleep. A maioria das pessoas dormem menos do que isso. But if you start sleeping more than 9 hours a day routinely, that can increase your risk for a lot of health problems. Mas se você passar a dormir mais de 9 horas por dia, você vai aumentar o risco que você tem para um monte de doença aí. But again, hypersomnia is not the most common sleep disturbance with Mas depression. querem saber de uma coisa? A hipersônia não é o problema de sono mais comum entre os depressivos. So what is the most common? Vou dar uma segunda chance. Qual é? Insomnia is pretty common. Sim, insônia é muito comum. This is when it's time to go to bed Da hora de você dormir and you hit the pillow e você põe a cabeça no travesseiro, and your mind is racing mas a sua mente continua funcionando and you can't go to sleep. e você não consegue dormir. But still, that's not the most common sleep disturbance. Mas esta ainda não é
a causa mais comum de problema de sono? So what is the most common? Outra chance. Qual é o problema mais comum? It's called early morning awakening. Esse problema é chamado de vigília matutina. You're able to go to sleep. Você consegue dormir. And you need to be up at 6 o'clock in the morning. E você precisa acordar às 6 da manhã. But you wake up at 4 o'clock in the morning. Mas você acorda às 4 da manhã. And you can't go back to sleep. E você não consegue voltar a dormir. And as the depression gets more severe. E à medida que a depressão fica mais grave, You might be waking up at 2 o'clock in the morning. você começa a acordar às 2 da manhã. And not being able to go back to E você sleep. não consegue voltar a dormir. And so depressed people at this time of night just feel like they're existing. They can't call anybody or be sociable. E por essa razão, essas pessoas, elas entendem que elas têm dificuldade de existir, elas não conseguem mais ligar para as pessoas, visitar as pessoas. So any of those sleep disturbances qualify for symptom number 4. Então, se você tiver qualquer uma dessas 3 coisas, a gente pode dizer que você está manifestando o sintoma número 4. Symptom number 5. Sintoma número 5. Weight or appetite changes. Mudanças no seu peso ou no seu apetite. Now, what do you think is more common in depressed people? Weight gain or weight loss? Agora, para as pessoas deprimidas, o que vocês acham que é mais comum? Que essas pessoas ganhem peso ou que elas percam peso? Weight gain is more common. Ganhar peso é muito mais comum. Now, why is that more common? Agora, por que vocês acham que os depressivos ganham peso? It's called self-medicating. Isso é chamado de automedicação. And what do people tend to self-medicate with? E com que as pessoas praticam essa automedicação? Food. What type of food? Comida, mas que tipo de comida? Chocolate. Chocolate is a big one. Sim, chocolate, muita gente usa. Any sugary foods tend to be big. Qualquer tipo de doce as pessoas usam. Not only do the sugary foods taste good, não apenas os doces têm bom sabor, they actually transiently raise serotonin levels a little bit. Mas eles também são capazes de aumentar um pouco temporariamente a serotonina. So you actually feel less depressed. E aí você se sente menos deprimido. But as a result, pretty soon those serotonin levels go down lower than it was before you even ate food. Mas logo depois, os níveis de serotonina, eles caem e ficam abaixo dos níveis que você tinha antes de comer o chocolate. And so you feel down again. Ou doce. E você And you take another sugary snack. E você se sente mal de novo e tem vontade de comer outro doce. And before you know it, the pounds start adding on. E antes que você perceba, os quilinhos começam a se acomodar ali na sua barriga. Now chocolate has an additional effect. Agora, o chocolate tem um efeito adicional. It not only raises serotonin a little bit. Ele não apenas eleva temporariamente a serotonina, it also raises dopamine levels a little bit. Mas ele também eleva temporariamente os níveis de dopamina. But the same thing happens. The dopamine level ends up going down lower than it was before you had chocolate. Mas a mesma coisa acontece com a dopamina. Depois que você comeu chocolate, por um tempo ela sobe, mas logo depois ela começa a baixar e ela fica mais baixa do que antes. Now, weight loss can also occur. Mas a perda de peso também pode acontecer. But that tends to occur when the depression is of sudden onset and very severe. Mas isso só acontece quando a depressão é repentina e, além de repentina, sudden onset and severe. E é grave. É repentina e grave. Especially when it's combined with anxiety. Especialmente se ela vem junto com ansiedade. And then you'll see people just start losing weight. E aí você percebe que as pessoas começam a perder peso. So it's interesting. We have people come to our program. E muitas pessoas vêm fazer o nosso programa lá nos Estados Unidos. We have the overweight. Nós temos um programa para o pessoal pesado, o pessoal que está com excesso de peso. And we have the underweight. E nós temos também um programa para aqueles que estão com falta de peso.
but we put them on very similar food. Mas nós damos a mesma dieta para os dois. Food to improve their serotonin and dopamine levels. Nós damos comida capaz de melhorar os níveis de serotonina e de dopamina. And the overweight people lose weight. E as pessoas que estão com excesso de peso perdem peso. And on the same diet, the underweight people gain weight. E com a mesma dieta, o pessoal que está com falta de peso ganha peso. And they're all amazed. How is this happening? E eles ficam perguntando, como é que isso é possível? It's happening because of brain chemistry. E isso é possível por causa da química que existe no seu cérebro. Now I noticed something in Brazil this time versus the last time I was here. Agora, eu percebi uma coisa no Brasil desta vez que eu não tinha percebido na última vez que eu tinha vindo aqui. And especially when I visited it the first time about 12 years ago. A última vez que eu estive aqui foi há 12 anos. You people are getting bigger. Vocês estão ficando maiores, estão com mais peso. And this often is due to what's going on with brain chemistry. E isso tem que ver com a química que está acontecendo no seu cérebro. And so often we're just looking at what people are eating. Frequentemente a gente só presta atenção no que as pessoas comem. But we also need to look at the brain chemistry. Mas nós precisamos também prestar atenção na química do cérebro. Now I should also mention we have people that come to our program that are normal weight. Agora, eu também tenho que dizer que as pessoas com peso equilibrado, peso normal, também vêm para o nosso programa. They don't have that fifth symptom. Porque essas pessoas não têm esse quinto sintoma. Remember, you don't have to have all 9 of these. Você tem que saber que a gente não precisa ter todos os 9 sintomas. You just have to have 5 of 9. Você já está deprimido se você apresentar 5 desses sintomas. The sixth factor. Sexto fator. Lack of concentration. Falta de concentração. How does this manifest itself? Como é que a falta de concentração se manifesta? Often it first manifests itself when you're reading something that you would like to read that's interesting. Geralmente você percebe isso quando você está lendo. And you get to the bottom of the page. E você chega no final da página. And you realize you forgot what was at the top of the page. E você percebe que você não se lembra mais do que você leu no início da página. And you have to go back up and start reading again. E você tem que voltar para o alto da página para ler tudo de novo. And then as it progresses, it can even affect your grades in school. E se a depressão fica mais grave, você começa a tirar nota baixa na escola. Now that's a third chemical problem. Agora, aí você tem um problema com um terceiro tipo de produto químico, elemento químico. That's called a problem with norepinephrine. E esse problema é causado pela norepinefrina. And it can make you not as effective in the workplace. E isso faz com que você não se saia bem no ambiente de trabalho. Fortunately, all of these chemical problems can be corrected. Felizmente, todos esses problemas podem ser corrigidos. And we'll tell you this later. E mais tarde eu vou contar para vocês como. Seventh symptom, feelings of worthlessness. Sétimo sintoma é uma sensação de que você não vale nada, de que você é indigno. This is when the depression starts getting more severe. E é aí que a depressão começa a ficar mais severa. Symptom number 8. Sintoma número 8. Morbid thoughts. Você começa a ter pensamentos mórbidos. Now, what would be an example of a morbid thought? Agora, quem é que poderia me dar um exemplo de um pensamento mórbido? Suicidal thoughts? Suicide, someone said. Alguém disse suicídio. Homicidal thoughts? Também quando você fica pensando em matar alguém. Fantasizing about someone else's death? Quando você fica fantasiando que alguém vai morrer. But actually it's even broader than that. Mas é muito mais amplo do que isso. Morbid thoughts are simply preoccupation with death or symbols of death. Os pensamentos mórbidos são caracterizados por uma preocupação com a morte ou uma fixação em símbolos da morte. A clue that someone has this E uma pista que você pode ter is when they start tattooing crossbones and skeletons on themselves. é quando você começa a fazer tatuagem de esqueleto, caveira no seu braço. My wife showed me a high-end fashion magazine the other day. Recentemente, a minha esposa me mostrou uma revista da alta moda.
They were modeling women's bathing suits. Era uma revista que mostrava alguns modelos com maiôs e biquínis. And these bathing suits had nothing but crossbones and skeletons on E esses maiôs e esses biquínis não tinham nada neles a não ser caveiras e esqueletos. them. And women who smile and say, I want to get those. E ali estavam os modelos sorridentes e as mulheres dizendo, queremos esses biquínis. That's a clear sign of morbid thoughts. Isso é um sinal claro de pensamento mórbido. And so the fashion industry is taking advantage of people's increasing morbid O thoughts. que está acontecendo é que a indústria da moda, ela está tirando vantagem do fato de que mais pessoas estão com pensamentos mórbidos. It's not natural to be thinking about death often. Não é natural você ficar pensando o tempo inteiro na morte. And it's not natural to be resonating with symbols of death. E não é natural que você goste de símbolos da morte. Symptom number 9, Sintoma número 9, fatigue. fadiga. Now this is different than not having interest. Bem, esse é diferente daquele sintoma que eu mencionei, que você não tinha interesse na vida. You wake up in the morning and you don't have the energy. É que você acorda de manhã e você não tem energia para sair da cama. Or if you do have the energy, Ou se você tem energia, you notice you're running out of energy too early in the day. a energia acaba logo, ainda de manhã. Now you don't have to have all of these symptoms E eu já disse, all of the time. você não precisa ter todos esses sintomas todo o tempo. To qualify for a symptom, you just have to have had it the majority of the time for the last 2 weeks. Para que você possa dizer que tem um determinado sintoma, tudo que é necessário é que você tenha sentido isso a maior parte do tempo nas 2 últimas semanas. If you have 5 or more, you are suffering from major depression right now. Se você tem 5 desses sintomas ou mais, é sinal de que você tem uma depressão grave. If you have between 2 and 4, you have minor depression. Agora, se você tem entre 2 e 4, significa que você tem uma depressão leve. And that means if you don't change anything, you're going to be on your way of suffering from major depression. Mas se você não fizer algumas mudanças no seu estilo de vida, você vai acabar desenvolvendo uma depressão grave. Almost just as common is anxiety. Assim como a depressão, a ansiedade é algo muito comum. With anxiety, you tend to have sleep disturbances. Com a ansiedade, você também tem problema no sono, You tend to have lack of concentration. você também tem problema de concentração, But in addition, you have a feeling of uneasiness and being on edge. mas você também tem a sensação de que você está pilhado. Some people with anxiety just feel an inability to stay calm. Parece que a pessoa que tem ansiedade, ela é incapaz de se acalmar. And they can have many physical symptoms. E essa ansiedade pode provocar sintomas físicos. They can get stomach pain, Podem ter dor no estômago, chest pain, podem ter dor no peito, shortness of breath, podem perder o fôlego, diarrhea, podem ter diarreia. and there's a list of 22 different physical symptoms that can result from anxiety. Há cerca de 22 sintomas, uma verdadeira lista, que são o resultado da ansiedade. Then there are different forms of anxiety. E é claro, há tipos diferentes de ansiedade. Obsessive compulsive disorder is an anxiety disorder. A desordem da obsessão compulsiva é um tipo de desordem de ansiedade. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder. A desordem do estresse pós-traumático também é um tipo de ansiedade. Panic disorder. Ataques de pânico. This is where you feel impending doom. É como se você sentisse que tem um perigo iminente se aproximando. Your heart might be racing. E o seu coração começa a disparar. You think something is very wrong with you physically. E você acha que tem alguma coisa muito errada com você fisicamente. And you're rushed to the emergency room. E você vai correndo para o pronto-socorro. And all the tests show there's nothing wrong with you physically at all. E quando você chega lá, eles fazem os exames e detectam que você não tem nada errado. It's a panic disorder. É um ataque do pânico. And that usually is caused by profound serotonin problems. E isso é causado por uma deficiência severa de serotonina. Social phobia is an anxiety disorder. E também a sociofobia é uma desordem de ansiedade. You might be surrounded in a tremendous environment with lots of people around. Você pode estar num ambiente
em que haja muitas pessoas ao seu redor. but you actually feel isolated and feel uncomfortable around Mas other você, people. mas você se sente isolado, você não se sente bem na companhia de outras pessoas. Particularly if it's someone you don't know very well. Especialmente se é alguém que você não conhece bem. Eating disorders are anxiety disorders. E as desordens alimentares também são relacionadas à ansiedade. We talked about anorexia, Nós já falamos da anorexia, but bulimia is yet another. mas a bulimia também se relaciona com a ansiedade. And this is where you overeat E isso acontece quando você come demais, or eat unhealthy foods, quando você come comidas que não são boas para você, and then you go back into your room and vomit it up. e você vai lá para o banheiro, coloca o dedo na garganta e vomita. It sets yourself up for an addiction, actually. E isso é viciante. And then one of the most rapidly rising addictions that's associated with anxiety E dos vícios que mais cresce em relação à ansiedade is actually self-mutilation. é a automutilação. The person will feel anxious, A pessoa sente ansiedade and they'll actually take out a sharp object and cut themselves. e elas pegam então um objeto cortante e elas começam a se mutilar. They'll cut themselves deep and the blood runs. Elas fazem cortes profundos e o sangue começa a escorrer. And when they see the blood run, they have a sense of relief. E quando essas pessoas veem o sangue escorrendo, elas têm uma sensação de alívio. Many individuals come to our programs with deep scars on their legs and arms and other places. E muitas pessoas vêm até o nosso consultório e ao nosso programa com cicatrizes profundas nas pernas, nos braços. And the treatment for this is to treat the anxiety. E o tratamento para isso é tratar a ansiedade. But it also has to be treated as an addiction because cutting becomes very addictive. Mas também tem que ser tratado como vício, porque a mutilação se torna um vício. And then there are other addictions associated with anxiety E disorders. há também outros vícios que são associados com a desordem de ansiedade. Addictions to Hollywood movies. Vício de assistir aos filmes de Hollywood. Addictions to the syncopated rock and roll music rhythms. O vício de ficar ouvindo música rock sincopada. And people with anxiety will say, well, I do those things to relax. E as pessoas com ansiedade falam que fazem essas coisas para poder aliviar a tensão, para se sentirem mais relaxadas. But that's a short-term gain and a long-term problem. Mas o problema é que você tem um alívio imediato, mas isso causa mais problemas a longo prazo. Because in order to really cure their anxiety, they need to have frontal lobe enhancement. Porque para realmente se livrar da ansiedade, essas pessoas precisam potencializar o seu lobo frontal. And if they give up Hollywood movies and that type of music, E se essas pessoas deixarem de assistir a esses filmes e abandonarem esse tipo de música, they can find simple alternative ways of altering the way they feel. elas vão descobrir formas alternativas mais simples para aliviar os problemas que elas sentem. And those ways can enhance the frontal lobe, and you can have a short-term gain and a long-term gain. E vejam que como essas soluções também têm a capacidade de potencializar o seu lobo frontal, o que acaba acontecendo é que você tem ganho a curto prazo e a longo prazo. Other symptoms of anxiety, Outros sintomas da ansiedade, chronic pain. dor crônica. We've had so many people come to our program that are on pain medicine and have pain everywhere in their body. É interessante que as pessoas vêm para o nosso programa e elas vêm trazendo um monte de remédio. E mesmo elas tendo esse monte de remédio, elas ainda dizem que sentem dor no corpo inteiro. And by day 6, E no 6º dia, they're throwing all their pain medicine away elas jogam fora todos os seus remédios contra a dor. because the reason for their pain was actually anxiety. Porque a razão das dores que elas sentiam, de fato, era a ansiedade. And they're at the place where they found the solution. E eles então saem ali do programa tendo encontrado uma solução. And of course, many relationship problems result from this as well. E essas pessoas também conseguem resolver os seus problemas sociais, I de remember relacionamento.
I remember a number of years ago when I was attending an Adventist university, much like you're attending. Eu me lembro quando eu estava na faculdade. Eu frequentei uma faculdade adventista, assim, como esta na qual vocês estudam. There was a guest professor who came and spoke to our university. E havia um professor de fora, convidado, que falou para os alunos. And he was presenting the case that Ellen White was not a prophet. E ele estava ali tentando convencer a gente de que Ellen White não era uma profetisa. And this was one of the quotes that he quoted to prove his case. E para provar o que ele estava dizendo, ele fez a citação que eu vou ler agora. The condition of the mind affects the health to a far greater degree than many realize. A condição da mente afeta a saúde das pessoas mais do que elas percebem. Many of the diseases from which men suffer are the result of mental depression. Muitas das doenças que os homens e as mulheres, das quais homens e mulheres sofrem, elas são os resultados da depressão mental. Grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, distrust. Pesar, descontentamento, culpa, remorso, falta de confiança nos outros. All tend to break down the life forces and to invite decay and death. Tudo isso tende a minar as forças vitais e a produzir decadência e morte. This was almost 30 years ago. Isso aconteceu há 30 anos. And he said there just isn't evidence for that. E esse médico disse: não há evidência de que isso aconteça. But nobody is complaining about this statement now. Mas hoje em dia ninguém mais fala mal dessa declaração. Everybody realizes that this statement is completely true. Todo mundo sabe que essa declaração está 100% certa. Depression and anxiety would be bad enough if it just caused the symptoms that I described. E a depressão e a ansiedade já seriam suficientemente ruins se elas só causassem os sintomas que eu descrevi para vocês. But it does much more than this. Mas elas fazem muito mais do que isso. It increases your risk of stroke. Elas aumentam o seu risco de derrame, Increases your risk of cancer. de câncer, Increases your risk of asthma. de asma And it increases your risk of osteoporosis. e aumenta também o seu risco de osteoporose. And it increases your risk of relationship problems and family problems. E elas também aumentam o seu risco de ter problemas de relacionamento e problemas familiares. And the list goes on and on. E eu podia continuar com essa lista indefinidamente. Less than a year ago, Faz menos de um ano, there was a major scientific journal that came out with an entire issue on major depression. um importante jornal científico dedicou todo um número a falar da depressão. It's thought to be one of the most 5 prestigious journals in all of the world. Este jornal, esta revista, é considerada um dos periódicos mais prestigiosos do mundo. And it actually showed that 400 million people suffer from depression worldwide. E essa revista disse que 400 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo inteiro. Almost 1 million suicides every year. E há cerca de 1 milhão de suicídios por ano por causa disso. That's unfathomable. Isso é difícil de a gente aceitar e entender. When one jumbo jet goes down and 224 people die. Quando um jato cai e 200 pessoas morrem, It's news for many days and weeks. isso fica nas manchetes de jornal por semanas, por meses. But there's much more than this dying every day from suicide and nobody does anything about it. Mas há mais gente que morre por suicídio todo dia e as pessoas não estão fazendo nada sobre isso. It's now the most common cause of disability. Agora, a depressão se tornou a causa mais comum de invalidez. 76 million years of work loss due to this disease alone. 76 milhões de empregos perdidos todos os anos por causa disso. And that's more than neck and spine problems and lung disease and vascular disease combined. E isso, como resultado, é muito mais do que o resultado de problemas de coluna, problemas de medula, problemas de pulmões vasculares.
Now, some of these people, when they miss work, they don't tell you why they're missing work. Agora, quando as pessoas deixam de ir trabalhar, elas não contam para você por que elas não foram trabalhar. I have employed many people the last 30 years. Eu contrato as pessoas e muita gente trabalhou para mim nos últimos 30 anos. And we've had lots of people call in sick. E muitas pessoas ligam dizendo que não vão vir trabalhar porque estão doentes. But I have yet to have an employee call up and say, I'm not coming in today, I'm depressed. Mas dificilmente alguém liga para mim e diz assim, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou me sentindo deprimido. They'll use other reasons. Eles geralmente dão outras desculpas. But when we get to the core reason, it's the number one cause of missed work. Mas quando a gente vai examinar direitinho, a depressão é a principal causa de as pessoas deixarem de ir para o trabalho. It's the 9th leading cause of death throughout the world. É a 9ª causa principal de morte no mundo. That means there are more deaths due to depression than lung cancer. Há mais mortes causadas por depressão do que pelo câncer do pulmão. And lung cancer is the number one cause of death, of cancer death in the world. E vocês sabem que o câncer de pulmão é a causa número 1 de morte por câncer no mundo. Speaking of cancer, Nature magazine talked about that as well. Falando de câncer, aquela revista chamada Nature, ela também fala sobre isso. They said that if you have cancer, ali está escrito que se você tem câncer, you're more likely to be cured from that than if you have depression. É mais fácil você se curar de um câncer do que você se curar de uma depressão. And as a result, they said we need to go back to the drawing board. E por causa disso, os médicos daquela revista disseram que era necessário que eles imaginassem uma forma nova de lidar com o problema. They said we keep coming up with new drugs for this. E eles disseram, nós ficamos inventando novos remédios, but these drugs that we've come up with are not more likely to lift people out of depression. Mas esses novos remédios, eles têm pouca probabilidade de realmente curar as pessoas da depressão. They might have better side effect Talvez profiles. Esses remédios tenham melhores efeitos colaterais por um tempo, but they're not working the majority of the time. Mas na maioria das vezes eles não funcionam. They do say that it helps some people with the disease, but fails many others. Eles até ajudam algumas pessoas, mas eles fracassam na maioria dos casos. Even most psychotherapies out there have never been shown to be superior to taking a placebo pill. Vejam que mesmo os psicoterapeutas, eles sabem que esses remédios não produzem mais efeitos do que, por exemplo, um placebo. And those are the most common psychotherapies used. E vejam que esta é a forma mais usada pelos psicoterapeutas. And so Nature magazine implored us to come up with new solutions for this epidemic in society. E por isso a revista Nature fez um apelo aos médicos, para que os médicos pudessem propor novas alternativas de tratamento. Now, a number of years ago, when I began to study this disease. Agora, faz muito tempo que eu comecei a estudar essa doença. In fact, the reason why I studied it is it became so common in my patients, I realized I needed to become an expert. E a razão por que eu comecei a estudar a depressão é que eu percebi que ela havia se tornado tão comum nos meus pacientes que eu sentia a necessidade de me especializar nisso. So I sat at the feet of preeminent psychiatrists in our country. Então, eu comecei a frequentar o ambiente dos principais psiquiatras dos Estados Unidos. I learned how to better diagnose it. Eu aprendi a fazer um diagnóstico melhor. And how to differentiate it from other mental health problems. Eu aprendi a distinguir a depressão de outros problemas mentais. I knew the medicines. Eu aprendi os remédios. But I learned how to use them in combination in high doses. Mas eu aprendi a usá-los na combinação de altas doses. And I also learned more about all of the side effects. E eu aprendi então acerca dos efeitos colaterais desses remédios. But I realized there was something missing. Então eu percebi que faltava uma coisa. I was trained as an internal medicine doctor. Eu sou um médico dos órgãos internos. And when we see a patient that has swollen feet, e por exemplo, quando um paciente chega com o pé inchado, we don't diagnose them with swollen foot syndrome and send them out with a prescription to get rid of fluid. Nós não damos um diagnóstico dizendo, esse paciente está com uma síndrome do pé inchado e eu vou passar um remédio para ele tomar. What do we do first? O que nós fazemos primeiramente?
we try to find the cause of the swollen feet. Nós tentamos entender por que ele ficou com o pé inchado. And once we find the cause, we're much more likely to cure the patient. E uma vez que a gente encontre a causa, a gente tem mais probabilidade de curar esse paciente. And so I began to search for causes of depression. E aí eu comecei a procurar as causas da depressão. When I first went to the medical library and began to research this out, E quando eu fui para a biblioteca a primeira vez para pesquisar sobre isso, I thought I would find maybe 8 or 10 causes. eu pensei que eu ia encontrar 8 a 10 causas. But I began to get depressed myself after I found over 70 causes, and I still wasn't done yet. E vejam o que aconteceu. Eu acabei ficando deprimido, porque eu descobri que havia mais de 70 causas. I ended up finding over 100 causes of depression. Eu consegui encontrar 100 causas da depressão. Most fall into one of 10 categories. E eu consegui categorizar essas causas em 10 tipos diferentes. After I got to 70, I began to categorize them and found those 10 categories. Então, depois que eu já tinha descoberto 70 causas, aí eu comecei esse processo de categorização. Depression and/or anxiety is most often a multifactorial disease. Agora, é claro que a depressão e a ansiedade, elas são geralmente causadas por fatores múltiplos. Usually 4 categories or causes or more combined before it comes about. Geralmente, antes da depressão se manifestar, 4 ou mais categorias se combinam. And the next slide, you see the article that we published 3 days after the Nature magazine article came out. E agora, neste slide, vocês podem ver o artigo que eu publiquei 3 dias depois daquele artigo em que a revista Nature fez um apelo. A study of 5,600 individuals. E neste artigo eu estudei 5.600 indivíduos. Finding that when we find out the constellation of causes in that patient, E nós descobrimos que havia uma constelação de causas para esses pacientes. we can reverse the vast majority of those causes. Mas essas causas são todas reversíveis, ou na sua maioria são And the reversíveis. person can actually be cured from depression and anxiety. E a pessoa pode mesmo se curar da depressão e da ansiedade. So let's take a look at the 10 categories. Vamos ver as 10 categorias? The first one is genetic. A primeira causa é genética. Now, if you have all of the bad genes associated with depression, Agora, se você tiver todos os maus genes associados com a depressão, you will still not suffer from it if you don't have other causes. você ainda assim não vai desenvolver depressão se você não tiver outras causas. Because the gene will not be expressed. Porque esse gene não vai se expressar. That tells us that your brain is pretty resilient. Isso mostra quão resistente é o cérebro. It can even have 3 causes of depression and not be suffering. Você pode ter 3 causas de depressão e o seu cérebro aguentar firme e você não ter depressão. But once you get to the 4th cause, that's when it's going to hit. Mas geralmente quando você chega na 4ª causa, você desenvolve depressão. The second are developmental causes. A segunda categoria é das causas relacionadas ao desenvolvimento. If you suffered sexual abuse growing up, Por exemplo, se quando você estava crescendo, você sofreu abuso sexual, if one of your parents was an alcoholic and you had a dysfunctional home, ou se um dos seus pais era alcoólatra e você cresceu num lar disfuncional. now, even if you have both of those causes, you still won't have depression Agora, mesmo que você tenha essas 2 causas, você ainda não vai ter depressão necessariamente, unless you have another cause or 2. a menos que você tenha mais causas. The third one is lifestyle hits. A terceira causa é o golpe provocado pelo seu estilo de vida. If you're not on a regular exercise program, you have this Por problem. exemplo, você pode ter esse problema se você não tiver o costume de se exercitar regularmente. If you have depression, Se você tem depressão, you need to be exercising an hour a day and it will reverse the depression is better than medicine. se você se exercitar 1 hora por dia, esse exercício vai reverter a sua depressão melhor do que os remédios. But you have to exercise to get fit. Mas tem que ser um exercício que ajude você a ficar bem condicionado. The 4th hit categories are circadian rhythm hits. E a próxima categoria, a 4ª, tem que ver com os ritmos circadianos. This is being on a regular sleep-wake schedule.
Isso significa que você tem que ter hábitos regulares de sono. Most depressed people are late night people. A maioria das pessoas depressivas gostam de ficar acordadas à noite. The longer they stay up, the better they feel. Quanto mais tempo eles ficam acordados à noite, melhor eles se sentem. But eventually they have to go to sleep. Mas chega numa hora que eles têm que dormir. And when they wake up, they feel like they're dead. E quando eles acordam pela manhã, parece que eles se sentem mortos. There's a solution to this. Mas há uma solução para isso. You wake up with bright light. Acorde ao amanhecer. That sets your body clock. Isso vai ajudar você a marcar o seu relógio biológico. And then by going to bed earlier, E então vá para a cama cedo. in 7 days you can become a morning time person. E em 7 dias você vai se tornar uma pessoa matutina. Fifth, our addiction hits. Número 5, problemas com vícios. Could be alcohol, it could be caffeine, Álcool, cafeína, could be chocolate, chocolate. or it could be non-substances like pornography, Ou talvez alguma coisa que nem seja uma substância, como por exemplo pornografia, masturbation. masturbação. No matter what the addiction is, it can be a hit that leads to depression. Não importa qual seja o vício. Um vício sempre vai ser um golpe no seu cérebro que vai conduzir à depressão. Sixth, our nutrition hits. Sexto, são os golpes relacionados à nutrição. What we put into our body actually gets turned into neurotransmitters. O que nós comemos ajuda-nos a formar os nossos neurotransmissores. And is critically important to our mental health. E eles têm importância crítica para a nossa saúde mental. 7 are toxic hits. Número 7 são os golpes provocados pelas The toxinas. most common toxin that produces a problem in the brain is mercury. A toxina mais comum que provoca problemas no cérebro é o mercúrio. And mercury is found mostly in fish. E o mercúrio é encontrado principalmente nos peixes. One of the reasons why medical associations are telling people everywhere to eat less fish now. E esta é a razão, porque as associações médicas do mundo inteiro estão dizendo para as pessoas para comerem menos peixe agora. But fish has something healthy called omega-3. Agora, os peixes têm algo que é muito saudável, o ômega 3. But fortunately, there are plants that are high in omega-3. Agora, felizmente, nós temos algumas plantas que têm bastante ômega 3. Plants like flaxseed or chia or spinach. Vejam, plantas como linhaça, como chia, como espinafre, Green soybeans. o grão da soja quando está verde. And if we can get the omega-3 that way, we don't have to worry about the toxins. E se nós conseguirmos ômega 3 dessa forma, nós não precisamos nos preocupar com as toxinas. 8 are social hits. 8 são os golpes provocados pelos aspectos sociais. 9th are medical conditions, Número 9, as condições médicas. like a thyroid problem or an autoimmune problem. Ou, por exemplo, se você tem um problema na tireoide, ou um problema no sistema autoimune. 10th are frontal lobe hits. E finalmente, número 10, golpes causados, impostos no lobo frontal. This is an area that's largely neglected by psychiatry today. Essa é uma área muito negligenciada pelos psiquiatras hoje em dia. If you look on the screen, Se vocês olharem para a tela, you see a depressed person's SPECT scan. vocês podem ver aí uma tomografia computadorizada de do cérebro de uma pessoa que sofre de depressão. This is like your Doppler weather radar. Aí está o seu radar informativo do tempo. The hotter the color, the more the activity. Então, quanto mais cores, mais atividade. Now, on the right-hand side is the same brain after they've recovered from depression. Então vejam, do lado esquerdo está o cérebro da pessoa deprimida e do lado direito o cérebro da pessoa que se recuperou da depressão. And the biggest before and after difference is in the front part of the brain. Agora, percebem que a maior diferença nas atividades, ela se encontra justamente no lobo frontal. The frontal lobe is the seat of spirituality, morality, and the will. E vejam que o lobo frontal é a sede da espiritualidade, da moralidade e da força de vontade. But yet, sadly, the medical specialty that has the most agnostics and atheists are in psychiatry. E, no entanto, infelizmente, o ramo da medicina que tem mais agnósticos, que tem mais ateus,
é justamente o ramo da psiquiatria. We have shown that by reading the book of Daniel, your frontal lobe can go up. Eu disse para vocês, ou eu posso dizer para vocês, que se vocês lerem o livro de Daniel, por exemplo, a atividade no seu lobo frontal vai aumentar. Every chapter of Daniel starts out with a tremendous disappointment. Todo capítulo em Daniel começa com um desapontamento horrível. And then there's a spiritual key that changes the chapter. E o livro dá uma chave espiritual que muda a tônica do capítulo. And then the end of the chapter, things are far different and better. E no final do capítulo, então, nós temos um final feliz. As coisas ficam melhores. Each chapter, it actually builds on the spiritual key to go from disappointment to appointment. E cada capítulo oferece uma chave espiritual que nos leva do desapontamento para o final feliz do livro. And then if we play the right music, E se nós tocarmos a música certa, it can also enhance. isso também vai ajudar o nosso cérebro. So in closing, I have found just as many beneficial treatments as causes of depression. Então, para concluir, eu quero dizer para vocês que há tantos bons tratamentos para a depressão, quantas causas há. That means there's been over 100 types of treatments proven to help depression. Isso significa que há cerca, ou talvez mais, de 100 tratamentos que são comprovadamente benéficos para a depressão. But most of those are not used in traditional E, medicine no entanto, os médicos não utilizam esses tratamentos na medicina convencional. because most of the doctors don't know about them. Porque a maioria dos médicos não sabe nada sobre isso. Most doctors, their toolbox is either medicine or surgery. Vejam que na caixa de ferramentas do médico convencional, você encontra duas ferramentas: But most of them are not experts in lifestyle and nutrition and other factors. remédio e cirurgia, mas a maioria deles não sabe nada sobre estilo de vida e tratamentos alternativos. And so it's been quite a privilege to see the dramatic results in reversing mental illness. Mas eu tenho tido o privilégio de ver uma reversão dramática na depressão de alguns pacientes. If you have depression or anxiety, Se você tem depressão ou ansiedade, if you know someone that has it, ou se você conhece alguém que tem, this does not have to be a lifelong condition. essa pessoa não precisa sofrer disso a vida toda. It can be reversed through wise, simple measures in enhancing brain chemistry. Isso pode ser revertido com algumas medidas sábias de mudança de comportamento e a reversão da química do cérebro. Ellen White wrote a book called Mind, Character, and Personality. Ellen White escreveu um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade. And she wrote in that book, to deal with minds is the greatest work ever committed to men. E ela escreveu ali que lidar com as mentes é a maior obra já concedida a um ser humano. And indeed, this is a rewarding work. E, de fato, esse trabalho é um trabalho compensador. And now, based on what you know tonight, you can maybe help yourself and even others overcome mental illness. E pelo que você aprendeu hoje à noite, você pode se ajudar e pode ajudar o seu semelhante a melhorar a sua condição em relação aos problemas de dificuldades mentais. Let's bow our heads. Oremos. Father in heaven, we thank you that you are interested in our health of body, mind, and soul. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo teu interesse na saúde, em nossa saúde mental, física e espiritual. We thank you that you have tremendous love even for people in depression and anxiety. Nós te agradecemos, Senhor, pelo amor que tu demonstras pelas pessoas que têm depressão e ansiedade. And we thank you for what you revealed to us through inspiration and science. E nós te agradecemos pelo que tu revelaste a nós através da inspiração e da ciência. We thank you it's not your desire that we stay in mental illness. E nós sabemos, Senhor, que não é tua vontade que nós permaneçamos com uma dificuldade mental, but that we fully recover and can become very successful and fulfilled human beings. Nós sabemos que tu queres que nós nos recuperemos, que nós tenhamos sucesso e que sejamos ótimos seres humanos. Bring us back tomorrow as we learn more about how the brain works. Senhor, impressiona estes jovens para que eles estejam aqui amanhã e aprendam ainda mais a respeito de como ajudar o cérebro. And how we can analyze our thoughts. Como podemos analisar os nossos pensamentos And correct our thoughts. e corrigir os nossos pensamentos. Because ultimately it is our thoughts that cause our emotions and behavior. Porque
Na instância final, são os nossos pensamentos que causam as nossas emoções e afetam o nosso comportamento. In Jesus' name we pray. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.